Na semana passada nós observamos como que a oposição surge, né? Como que nós enfrentamos as oposições e como elas aparecendo ao longo do caminho. E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão de como lidar com essa questão das oposições. Vimos na semana passada, na quarta-feira passada, né, o texto quando o Sinédrio se coloca ali e prende João e Pedro e toda aquela situação. E hoje nós vamos ver o resultado disso, como eles enfrentaram toda essa oposição que se levantou contra a igreja do Senhor. Então convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 4 de Atos, a partir do verso 23. Atos capítulo 4, do verso 23 ao verso de número 31. O tema de hoje é cumprindo a missão, enfrentando a oposição. Cumprindo a missão, enfrentando a oposição. Diz assim o texto, do verso 23 ao verso de número 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que você faz quando você enfrenta uma situação adversa? Qual é a sua atitude? Qual é a sua ação ou reação diante de uma situação adversa? Você é daqueles que começa a reclamar de tudo ao invés de procurar uma solução? Ou você talvez seja daqueles que tenta enfrentar tudo sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém, porque não quer incomodar ninguém? Como é que você faz? Qual é a sua reação ou qual é a sua ação diante de uma situação de oposição ou diante de uma situação de adversidade? Certamente, muitos de nós aqui temos modos diferentes de agir ou reagir a uma situação dessa. Pode ser que você seja um dos que toda hora fala assim: mas meu Deus do céu, aconteceu de novo isso, mais uma vez, já é a terceira vez essa semana que alguém se levanta contra mim. Pode ser, mas pode ser que você observa isso e fala assim: o Senhor sabe, sigamos em frente. Mas pode ser que você procure uma solução, de procurar essa pessoa que está se levantando contra você, te ferindo de alguma maneira, e converse com ela e resolva o problema. Várias maneiras, eu dei 3 opções, mas pode ser que você invente ou tenha outro tipo de reação. Mas pode ser também que sejamos daqueles que quer levar tudo na força do braço. Eu resolvo. Ninguém precisa ficar sabendo. Nem minha esposa, nem meu esposo, nem meus irmãos, nem meus pais. Ninguém precisa ficar sabendo disso. Eu resolvo. Ou talvez você seja aquele que quer que todo mundo faça o trabalho que só você pode fazer também. Alguns fazem isso, né?
tenta conversar com um monte de gente e cruza o braço aqui esperando os outros resolver o problema para ele. Talvez você tenha essa reação também. Aqui nesse texto, queridos, vimos a oposição semana passada se levantando contra a igreja, e hoje nós vemos aqui como, biblicamente, nós devemos cumprir a nossa missão, enfrentar a oposição. Essa é o que nós vemos aqui. Porque na história da igreja sempre houve episódios e oposições desde o seu nascedouro. A gente está vendo isso, queridos, quando estamos estudando agora o livro do Êxodo. As duas mensagens que nós ouvimos já do Êxodo mostram isso. Lá no seu nascedouro, no povo escolhido de Deus, ainda nem chamado igreja, mas era o povo escolhido de Deus. As oposições já se levantavam. Vimos domingo como houve situações de morte envolvida. Mas, ao longo da história, nós vemos isso o tempo todo, em vários outros períodos. Me recordava, quando estudava justamente esse texto, da Confissão de Fé Brasileira. Se você não sabe, nós temos uma confissão de fé brasileira, chamada Confissão de Fé Guanabara. Quando alguns huguenotes enviados de Calvino vieram aqui para o Brasil, em 1557, e traídos por Villegagnon, foram enforcados, seus corpos foram atirados num despenhadeiro, mas antes de tudo isso acontecer, eles foram obrigados a escrever uma confissão de fé, mostrando o que eles acreditavam. Aquilo também foi a sentença de morte deles. Oposição que se levanta. Sempre haverá oposições, queridos. Me lembro da história do presbiterianismo no estado do Espírito Santo, quando a primeira igreja organizada no estado do Espírito Santo, na cidade de São José do Calçado, foi atacada em 1909, foi colocado fogo na igreja. Perseguição. Não tem muito tempo, um pouco mais de um século. Perseguição, queridos. Sempre será levantada algum tipo de oposição. Como nós enfrentamos isso? Não é diferente nos nossos dias. Nós também enfrentamos oposições. Eu tenho certeza que você enfrenta oposições no seu dia a dia. Talvez não todo dia, mas uma vez ou outra você encontra com alguém ou com alguma circunstância que se opõe àquilo que você crê. Talvez os perigos que foram enfrentados antigamente eram mais escancarados e até perigosos no que diz respeito à questão de prisão e até morte. Entretanto, ainda que a oposição nos nossos tempos seja mais silenciosa em alguns casos, ela não deixa de ser tão nociva quanto. Talvez até mais perigosa hoje, porque uma vez que ela entra pela forma de ideologias, a forma como ela entra de uma maneira mais sutil, pela televisão, pela internet, até mesmo em pregações de determinadas seitas, se torna até mais perigoso, porque ainda que não mate nosso corpo, vai minando a nossa fé. Oposições que nós enfrentamos, queridos. Oposições que sempre existiu e sempre existirá, até o dia que o Senhor nos levar para a glória. E como enfrentamos essas oposições? Como nós enfrentamos esses momentos adversos da vida? Como é que nós defendemos a nossa fé? Como fazemos isso? E agora, nós vemos nesse texto aqui a igreja mostrando isso para nós. E eu gostaria de, nesse texto, responder algumas perguntas, algumas indagações que podemos elencar daqui. E a primeira delas é, no momento da adversidade, no momento que enfrentamos a oposição, sabemos que precisamos cumprir a nossa missão, mas nesse momento que enfrentamos a oposição, com quem nós podemos contar? O verso de número 23 vai nos dizer isso. Leia comigo, por favor, o verso 23. Vamos lá?
uma vez soltos, isso aqui é João e Pedro, tá? Vamos lá? Procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ah, meus queridos, nós não conseguimos enfrentar sozinhos essas batalhas. Nós precisamos dos irmãos. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos abrir o coração. Infelizmente, nós falamos muito do mundo individualista que nós vivemos, mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Aquilo que nós criticamos lá de fora é a mesma coisa que nós fazemos, às vezes, dentro do ambiente da igreja. Quando eu cheguei aqui em Brasília, me falaram que eu poderia encontrar algumas situações assim de entrar no elevador e ter algumas pessoas e as pessoas não falar nem bom dia comigo, né? Cada um ali no mundinho, parecendo estátuas ali, e mesmo que se eu falasse bom dia, possivelmente nem responderiam. Ainda que a gente não faça isso, muitas vezes nós também não temos o coração aberto para compartilhar as coisas que nós precisamos compartilhar. Talvez culpa nossa mesmo, de não sermos tão confiáveis assim. Das pessoas olharem para nós e falarem assim, não, aquele ali, o pastor vai contar para os outros, eu não vou contar para ele não. Pode ser, mas pode ser também um coração individualista, que acha que os outros não têm nada a ver com o meu problema. Meus queridos, vocês fazem parte de uma família. Amados irmãos, vocês fazem parte de um corpo. E é necessário para que o corpo cresça saudavelmente, que sejamos a par de muitas coisas, talvez não cada detalhe da sua vida, não é isso. Você não precisa sair contando cada detalhe da sua vida. Mas quando você enfrenta uma oposição, certamente, queridos, você tem irmãos e irmãs que podem e devem estar junto com você nessa batalha. Ainda que ele não esteja, talvez a oposição seja lá no seu trabalho, a gente não vai lá, mas a gente vai estar em oração por você. Talvez seja dentro do seu lar e talvez a gente não tenha como chegar lá. Talvez, pode ser que tenhamos a abertura de fazer uma visita e orar junto com você, até juntamente com a sua família. Mas pode ser que não tenhamos, mas estaremos junto com você. Porque quando Pedro e João foram soltos, imediatamente eles foram onde a igreja estava reunida e contaram para os seus irmãos. Não só por uma questão de orarem juntos, como nós vamos ver daqui a pouco, mas até mesmo para que eles se preparassem. Porque como eles sofreram oposição, outros cristãos também sofreriam. E quando você compartilha das oposições que você sofre, certamente você vai encontrar outros irmãos que estão passando pela mesma situação, que podem te ajudar, que conhecem essa situação, ou talvez você alertar, não vai demorar muito para chegar lá a oposição para você também não, tá? Então se prepara. Já chegou lá no meu trabalho, já chegou lá na faculdade, já chegou lá na minha vizinhança, no meu prédio lá, o negócio está feio. Se eu colocar que é crente lá, já vira uma situação de todo mundo olhando torto para mim. Pode ser. O que nós precisamos fazer, queridos, para cumprir a nossa missão e enfrentar a oposição, é contar com a igreja do Senhor. A primeira coisa que o texto nos mostra é com quem nós devemos contar. Nós precisamos e devemos contar com a igreja do Senhor. A segunda coisa que nós encontramos aqui no texto é onde encontramos a direção. Certamente, quando enfrentamos oposição, ficamos até mesmo desnorteados em alguma situação. Nunca pensei que aconteceria um negócio desse comigo. Aconteceu. E agora? O que eu faço? O texto nos mostra, queridos, algo maravilhoso. Verso 24 até o verso de número 26. Leia comigo, por favor. Vamos lá? Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Palavra e oração.
duas coisas que nos trazem a direção no momento que enfrentamos a oposição. Palavra e oração são duas coisas que não podem ser dissociadas. Elas andam sempre juntas. E nesse texto nós vemos as duas coisas. Sabe por quê? Porque no meio da oração, aquela igreja recitou 2 versículos do Salmo 2. O Salmo 2 foi elencado por aquela igreja e agora estavam lembrando de que a oposição não é especificamente contra mim ou contra você, mas é contra o ungido do Senhor. É contra o Senhor Jesus Cristo. Certamente, se você conversar com a sua vizinhança, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de faculdade, sobre futebol, sobre filme, sobre novela, sobre política, certamente ninguém vai se opor a você. Talvez até vão falar, talvez política, talvez um pouquinho. Mas no que diz respeito à questão de filme, futebol, ou qualquer outro tipo de esporte, ou qualquer outro tipo de assunto, certamente pode ter uma discordância, mas eles vão te respeitar e você vai respeitar. Mas fala sobre Jesus. Fala sobre Jesus. Pode ser que alguns aceitem, mas certamente alguém vai sair fora e vai virar a cara, vai fechar a cara para você. Porque não é contra mim e contra você, é contra o Senhor, a quem nós servimos. Mas nós precisamos de oração e essa igreja agora se coloca em oração e ela nos mostra que o que nós precisamos fazer para enfrentar as oposições é orar, é buscar o Senhor. O soberano Senhor, eles começam adorando o Senhor dizendo: Tu soberano Senhor, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles reconhecem a grandeza do Senhor, eles reconhecem a soberania do Senhor e mesmo que eles enfrentem oposição, nada foge ao controle do Senhor. Quando nós oramos, nós entendemos isso. Nós precisamos lembrar dos grandes e maravilhosos atributos do Senhor. E eles pedem a orientação, e eles lembram que o Salmo 2 já falava sobre essa oposição ao ungido de Deus. E eles lembram isso e falam isso na oração. E nós precisamos também da palavra do Senhor que nos traz essa direção. Porque quando passamos por momentos de oposição, é a palavra do Senhor que nos dirige. É ela que nos ajuda a caminhar, olhando para o alvo e receber o consolo do Senhor. Nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. Nós precisamos ter prazer nas Escrituras Sagradas, para que quando enfrentarmos as nossas oposições, nós lembrarmos daquele que é todo-poderoso, daquele que é Senhor de tudo e de todos, daquele que é quem a oposição realmente está se levantando contra, daquele que nos dá a direção pelas Sagradas Escrituras. Toda vez que uma igreja estava passando por um momento difícil, quando Paulo escreve aos Romanos, quando Paulo escreve aos Coríntios, quando Pedro escreve a sua carta à igreja que ele está escrevendo, quando a igreja que João também escreve as suas cartas, ele ali escreve, ele sempre age, ele sempre orienta aquela igreja conforme a palavra do Senhor. Sempre há uma orientação da parte da palavra do Senhor. Eles relembram ou ensinos diretos que eles aprenderam do Senhor Jesus, enquanto eles estavam caminhando com Ele aqui, ou eles relembram coisas quando o Senhor falou através dos profetas no Antigo Testamento, mas eles sempre voltam às Escrituras Sagradas para trazer ânimo, para trazer encorajamento, para trazer direção. Palavra e oração não pode faltar na minha e na sua vida, queridos. Nós lemos um texto aqui de Efésios, capítulo 6, no domingo. E acho muito interessante quando fala para tomar toda a armadura de Deus e assim permanecer inabaláveis. Mesmo depois de passar pelo dia mau, permanecer inabalável. Se eu não me engano é o verso de número 13. Mesmo depois de ter vencido tudo, precisamos permanecer inabaláveis. Como? Através da palavra e da oração.
Mas muitas vezes nós damos aquela arrefecida, sabe? Agora está no período de bonança, não tem problema eu faltar, deixar de fazer minha devocional hoje, está tudo certo. Aí daqui a pouco vem o problema de novo, porque nós enfrentamos problema todos os dias. Estamos sujeitos aos problemas e às oposições todos os dias. E aí ela nos pega de surpresa, nos pega fracos, sem a armadura. É por isso que nós precisamos continuar munidos dessas duas armas que o Senhor nos dá, a palavra e a oração, para mantermos a nossa comunhão com Ele, para mantermos a nossa fé fortalecida, para quando vier a oposição, nós termos da parte do Senhor a direção, a orientação, o fortalecimento, o encorajamento para enfrentar as oposições sem deixar de cumprir a nossa missão. Terceira coisa que nós encontramos aqui no texto é: pelo que interceder? Já respondemos com quem podemos contar, a igreja do Senhor. Já vimos que onde nós encontramos a direção, na palavra e na oração, como essa igreja que fez. E pelo que interceder? Talvez a primeira coisa que nós pudéssemos orar aqui, se nós estivéssemos lá, na nossa condição de hoje, não na condição daquela igreja, seria assim: Senhor, acaba com esses perseguidores, mata todo mundo, tira todo mundo do meu caminho, sai, tira todo mundo aqui. Essa igreja não fez isso. O que essa igreja fez, queridos, observe a partir do verso 27, quando diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. Mais uma vez, ele fala que a oposição é contra o Senhor, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Esses todos perseguiram o Senhor Jesus em algum momento, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Nada foge ao controle do Senhor. Assim como o salmista falou lá no Salmo 2, aqui está cumprindo, porque o Senhor assim quis. Foi assim que o Senhor planejou e é assim que está acontecendo. Porque a palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor não mente. E se foi profetizado que isso aconteceria, certamente deveria acontecer e está acontecendo. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Primeiro coisa, Senhor, as ameaças estão aí. Os seus ouvidos não estão surdos. O Senhor está ouvindo cada ameaça que eles estão fazendo. Mas agora, olha o que eles intercedem. E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Observem, queridos, que o foco não está nos problemas. O foco não está na oposição ou nos opositores. O foco está na igreja. As ameaças estão aí. Elas existiram, estão existindo e vão existir. O que nós queremos, Senhor, é que o Senhor não nos deixe esmorecer. O que nós queremos, Pai, é que o Senhor continue nos encorajando, para que continuemos firmes no propósito de continuar pregando o Evangelho, não dando ouvidos aos homens. Pelo menos não naquilo que fere as Sagradas Escrituras. É essa intercessão que a igreja faz, queridos. Eles não estão aqui: Senhor, mata os nossos opositores, tira eles do governo. Não é isso. Eles falam assim: Senhor, ajuda-nos, capacita-nos, dá-nos intrepidez para continuar obedecendo ao Senhor, cumprindo a nossa missão, continuar pregando o Evangelho do Senhor. Será que essa tem sido a nossa oração, queridos? Quando nós enfrentamos alguma oposição, será que a nossa posição é olhar para nós e falar assim: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, porque eu preciso continuar seguindo, e as palavras que estão vindo para me ferir, elas não podem atingir e não podem fazer com que eu pare pelo caminho. Eu preciso continuar prosseguindo.
Me encoraja a não ouvir essas coisas e continuar prosseguindo pregando o evangelho do Senhor. Estava contando na reunião nossa da equipe pastoral que uma vez eu saí com os jovens aqui para entregar os cada dia, já tem algum tempo, e chegando aqui num desses conjuntos, apertei a campainha lá de um senhor, ele saiu e quando eu fui oferecer o cada dia, ele já veio rispidamente com uma resposta. Eu falei assim, sim, mas eu só queria oferecer, isso aqui é uma porção da palavra de Deus. E ele repetiu as mesmas palavras. Eu falei assim, eu posso colocar na caixa do correio aqui do senhor, depois o senhor lê? E ele repetiu as mesmas palavras, eu entendi, recuei, não coloquei e segui para a casa seguinte, com uma orientação da palavra do Senhor, né? Bate o pé, tira o pó todinho, a paz volta para mim e eu sigo o caminho, né? Mas às vezes dá aquele medo quando você vai para a segunda casa, né? Logo depois de um não assim, e você fala assim, será que vão recusar aqui também? A gente já fica meio assim, né? Meio balançado. A gente precisa prosseguir. A outra casa ouviu, a outra casa entendeu, a outra casa recebeu cada dia. Deus sabe. A outra já nem atendeu. Eu sabia que tinha gente, estava vendo movimento, mas nem atendeu. Deus sabe. O que não podemos é recuar. Às vezes a gente fica um pouco balançado com as oposições. Pode ser uma palavra ríspida, pode ser simplesmente alguém não atendendo, virando o rosto quando você oferece a palavra do Senhor a ela, quando você oferece uma oração. Não importa, pode ser uma coisa até mais grave. Não importa. Não deixe com que essas coisas desanimem seu coração. Continue pregando. Continue oferecendo aquilo que pode mudar completamente a vida daquela pessoa. Continue, porque é urgente. Continue porque é urgente, queridos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Então continue. Como atalaia do Senhor, continue anunciando as boas novas do Evangelho. O Senhor nos chamou para isso. E não deixe com que as oposições travem você. Mas faça como essa igreja está fazendo. Interceda por você. Interceda pela igreja do Senhor, para que nós continuemos firmes no propósito de servir ao Senhor, cumprindo a nossa missão, rompendo, enfrentando as oposições. Por fim, o que esperar? A quarta e última pergunta, o que esperar? Já vimos que precisamos e devemos contar com a igreja quando a oposição se levantar. Já vimos que nós precisamos e devemos ler a palavra e continuar firme na oração para termos a direção do Senhor quando a oposição se levantar. Já vimos que nós precisamos interceder por nós para que o Senhor continue agindo em nós e não deixando a gente esmorecer, não deixando a gente se prostrar no meio do caminho, mas continuar prosseguindo, firme, cumprindo a nossa missão. E agora, o que esperar? O que nós esperamos e certamente não vamos ficar sem é a resposta do Senhor. Quando essa resposta virá, Deus sabe. Talvez venha imediatamente, como foi o caso dessa igreja. Talvez demore um pouco mais para responder, mas continue firme, porque a resposta virá. E aqui o verso de número 31, eu convido você a ler comigo, mais uma vez o verso 31, vamos lá todos juntos? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tendo eles orado. Os sinais de Deus nem sempre são iguais. Ainda mais naquele período, o cânon ainda não estava fechado. Hoje nós temos a palavra revelada nas nossas mãos. Não precisa deste lugar aqui tremer para a gente entender que Deus está respondendo. Para alguém aqui precisa? Você tem a resposta nas suas mãos, ao seu alcance. Seja ela aqui,
digitalizada aqui, né, certinho, nas folhas, ou seja, até no seu celular. Você tem a resposta do Senhor. Não precisa deste lugar tremer. Mas se Ele quiser assim fazer também, Ele faz, porque Ele é Deus. Se Ele quiser usar outro sinal, como já usou antigamente, quando Ele respondeu à oração de Ezequias, o que Ele fez? Fez retroceder o relógio. Com Josué, Ele fez no caso hoje a gente sabe que foi a terra que parou, mas lá para Josué, eles não tinham esse conhecimento, o sol parou. É necessário que isso aconteça hoje? Se o Senhor assim achar que é, Ele usará. Mas saiba de uma coisa, você já tem a resposta de Deus ao seu alcance, nas suas mãos. O Senhor te responde. Quando você ora a Ele, certamente o Senhor te responderá. Certamente o Senhor falará ao seu coração. Certamente o Senhor usará a palavra dEle para falar contigo. Certamente Ele usará um irmão, uma irmã, um pastor, um presbítero, um diácono, para falar ao seu coração, para falar a você. Para te dar a resposta que você precisa. Quantas vezes você vai numa reunião de oração com poucos irmãos e lá algo que você estava pedindo do Senhor, você recebe. Às vezes na hora que você está orando lá com a pessoa que você está orando ali, compartilhando o pedido, e ela fala uma coisa para você e você fala assim, era isso que eu estava esperando. Na hora, o coração recebe a paz da parte do Senhor. Você entende que aquela ali é a resposta do Senhor que você esperava. É assim. O Senhor fala, o Senhor responde, o Senhor nos encoraja, porque todos eles receberam o que eles pediram. O que eles pediram? Intrepidez. O Senhor fez com que eles fossem cheios do Espírito Santo, como nós cantamos aqui. Eles se esvaziaram de si mesmos, para que pudessem ser cheios do Espírito Santo. Eles colocaram a vida deles diante do altar do Senhor, para que o Senhor usasse a vida deles. E assim o Senhor fez. A oposição acabou? Não, ela continuou, e continuou até mais brava. Nós sabemos disso. Daqui para frente a oposição só vai piorar. Então a resposta deles não veio? Claro que veio, sabe por quê? Porque eles tiveram a intrepidez que eles pediram, e receberam, e foram, e pregaram o Evangelho, e continuaram pregando. E o Senhor também continuou fazendo curas, milagres, sinais, por intermédio dos seus servos, em nome de Jesus. Não precisa acontecer curas, sinais e milagres para nós entendermos também que o Senhor respondeu. Nós cremos no Senhor Deus Todo-Poderoso, mas se Ele quiser também fazer, Ele faz, porque é Deus. Mas não ache que o Senhor não te respondeu porque algo miraculoso, algo extraordinário não aconteceu, como o lugar tremer, como o sol parar, como qualquer outra coisa nesse sentido. Receba da parte do Senhor a instrução pela palavra dEle. Creia no poder do Senhor que já está agindo em seu favor, para que você cumpra a missão que Ele te chamou para fazer. Essa missão que você tem é de proclamar o nome do Senhor Jesus. Essa missão que nós temos é de proclamar o nome do Senhor Jesus. E o que nós precisamos fazer? É ficar parados diante da oposição? Não. É continuar firmes neste propósito. É continuar firmes com intrepidez, com ousadia, com coragem, essa coragem que vem da parte do Senhor, para continuar cumprindo a nossa missão, mesmo que enfrentemos oposições. Diante de tudo isso, como você tem enfrentado as suas oposições? Você tem reclamado? Ah, Senhor, de novo, pessoas se colocando no meu caminho, tentando impedir que eu pregue o Evangelho para o meu colega de trabalho. Ou você tem falado assim, Senhor, o Senhor está olhando, o Senhor vê tudo isso, continua me dando intrepidez para continuar falando. Você tem tentado sozinho? Tem sofrido com a situação de oposições e está aguardando isso calado? Lembre-se, você tem uma família.
Você faz parte de uma comunidade, de um corpo que pode e deve te ajudar, porque é o povo remido do Senhor, para te ajudar nessa caminhada. Você confia no Senhor, o Senhor soberano, que responde às suas orações? Continue confiando. Continue na sua missão. Continue sem parar, sem pestanejar, sem reclamar. Pare de reclamar e comece a agir. Comece a falar. Comece a orar. Comece a se fortalecer com a palavra do Senhor. Receba a resposta do Senhor através da sua santa palavra. E cumpra a sua missão em nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé, vamos orar. Deus bendito, eu não sei quais são as dificuldades que os meus irmãos e irmãs aqui presentes enfrentam. Também não sei quais são as dificuldades que os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa mensagem pelo YouTube enfrentam. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada uma delas. O Senhor também sabe, ó Deus, de como os meus irmãos e irmãs, como eu tenho reagido diante das oposições. Se temos tentado enfrentar isso sozinho, achando que temos força o suficiente para fazer, ou se temos compartilhado isso com irmãos e irmãs que podem nos ajudar nessa caminhada. Pai querido, ensina-nos a fazer da maneira correta. Para cumprir a nossa missão, nós precisamos verdadeiramente do Senhor. E o Senhor nos deu irmãos e irmãs para caminhar conosco, para nos ajudar, para nos apoiar, para nos instruir, para nos suportar, para nos aconselhar, para nos consolar, para sermos edificados mutuamente. Então, que recorramos a esse recurso que o Senhor também nos dá, porque fazemos parte dessa família, a família do Senhor, a família da fé. Pai querido, nós precisamos do Senhor, porque certamente as oposições vão ficando cada vez mais complicadas, vão ficando mais perigosas. Talvez hoje ainda esteja no campo das ideias, atacando uma coisinha aqui, outra ali, de maneira bem sutil. Dá-nos sabedoria para lidar com essas coisas também. Mas também dá-nos, ó Pai, discernimento e intrepidez para não pararmos no meio do caminho e continuarmos firmes no propósito de servir ao Senhor, cumprindo a nossa missão, ainda que enfrentemos as oposições. Ó Deus bendito, dá-nos intrepidez, dá-nos coragem, dá-nos sabedoria, porque precisamos de todas essas coisas e sabemos que o Senhor nos dá quando pedimos isso ao Senhor. Essa igreja recebeu, Pai. Essa igreja recebeu a resposta do Senhor, recebeu o enchimento do Espírito Santo, recebeu a intrepidez que pediram, ainda que as oposições tenham ficado até mais perigosas. Da mesma maneira nós pedimos hoje. Responde-nos, Pai, segundo a Tua vontade, para cumprir o Teu querer e não o nosso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Quantos aqui ouviram a voz de Deus por meio dessa palavra nessa noite? Quantos ouviram? Bendito seja Deus. Que palavra abençoada, hein, irmãos?